Vocês conseguem enxergar o quanto a mais de dinheiro você vai ganhar fazendo projetos como esse daqui? Preciso que fique claro para que você entenda que se você ainda está fazendo projeto no AutoCAD ou se você ainda não começou, cara, não quebra a cabeça mais com isso. Parte logo para o Civil 3D. Vou mostrar aqui um exemplo de como isso funciona na prática. Por exemplo, aqui eu tenho a minha drenagem, ou seja, eu vou ter aqui ó, a minha valeta de proteção de corte que foi criada, né, utilizando o Civil 3D. Então, por exemplo, aqui eu tenho um talude, né, o talude de corte, certo? E dentro desse talude de corte, eu vou ter aqui a minha valetinha, certo? Vou ter a minha valeta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona isso aqui, ó, em 3D. Então, eu tenho essa valeta aqui de proteção de corte. Ou seja, ela vai proteger o meu talude. E ela foi desenvolvida utilizando também o Civil 3D. Esse objeto aqui é um objeto, né, um objeto nativo do Civil 3D. Então, eu consigo visualizar ó, a conformação do meu talude. Tá? Eu consigo visualizar, né, a conformação da minha valetinha, né, dentro do meu talude ali. Tá? Então, aqui eu tenho o terreno, tudo isso desenvolvido dentro do Civil 3D. Então, a gente não tem essa limitação. Então, olha só, pessoal. Entendemos que dá para fazer drenagem superficial, drenagem profunda, e eu consigo também, os meus dispositivos de sarjeta, né, os meus dispositivos de valetas, tudo isso está incluso, tá? Nesse pacotão aí tá tudo incluso dentro dos meus projetos aí. Ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Mas eu tenho aqui o dispositivo de drenagem superficial, então eu vou ter aqui o meio-fio, eu vou ter as minhas sarjetas, né? Sarjeta de pé, sarjeta de corte, tudo isso eu vou ter aqui dentro do Civil 3D, tá? E qual que é a grande vantagem? É como eu falei, cara, quando você vai finalizar um projeto, né, você tem todas as informações de forma mais prática, ou seja, de forma mais ágil, né, de forma mais rápida. Então, eu consigo ter um resultado muito mais satisfatório fazendo dentro do Civil 3D do que fazendo no AutoCAD. Fazendo no AutoCAD, você vai perder um puta tempo desenhando isso manualmente. Então, por exemplo, esses tacas, esse textinho aqui da estaca, ele é feito dentro do Civil 3D também. Tá? É feito dentro do Civil 3D também. Ó. Aqui esse textinho, ó, VPC, valeta de produção de corte, também é feito dentro do Civil 3D. Tá? Tudo isso modelado de forma dinâmica, né? Dentro do Civil. E aí depois eu consigo extrair quantidades, eu consigo extrair relatórios, eu consigo extrair várias informações que se fosse no AutoCAD eu teria que ficar contando. Por exemplo, ó, aqui tem uma caixa, ó, uma caixa coletora de tal VEG. Então tem uma aqui. Será que eu tenho mais caixas? Ah, não tem. Aqui é uma caixa coletora de sarjeta, então é diferente. Então vai mudar. Então eu vou ter esse problema. Por quê? Porque eu vou ter que ficar calculando isso na mão. Quando eu trago isso para dentro do Civil 3D, ele já gera todo esse quantitativo para mim de forma automática. Tanto dos tubos quanto das caixas. Eu posso extrair a escavação dessas valetas. Então, eu posso extrair o volume de escavação de cada valeta dessa. Eu posso extrair os volumes totais. Tá? Eu posso extrair os consumos. Tudo isso utilizando ferramenta do Civil 3D. Por exemplo, quero extrair o volume de concreto dessa valeta aqui, de proteção de corte. Como é que eu faço para extrair o volume de concreto dela? O Civil 3D tem uma ferramenta que extrai para a gente esse volume de concreto. Por exemplo, aqui, ó, o Analyze, ele tem uma ferramentinha aqui que ele extrai para a gente esse valor do volume de concreto que eu gastei para fazer essa valeta de proteção de corte. Eu consigo levantar esse quantitativo, certo? Isso vai trazer para mim aí uma precisão maior no quantitativo. Senão eu vou ter que ficar medindo quantos metros tem, qual o comprimento dela, quais as informações que tem. Então, isso traria muito... Precisaria gastar muito mais tempo do que eu realmente gasto, né? Para fazer esse tipo de projeto utilizando o Civil 3D ao invés de utilizar o AutoCAD. Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Olha só, esse daqui já é um exemplo de um projeto completo, 100% desenvolvido no Civil 3D, desde a topografia até tudo que você imaginar de projeto aí, a gente desenvolveu utilizando o Civil 3D. E com a drenagem também não é diferente. Então, eu tenho aqui os dispositivos de coleta, eu tenho as caixas, eu tenho as minhas declividades, eu tenho as minhas informações aqui do meu projeto, certo?
Tudo isso desenvolvido dentro do civil. Então, eu posso fazer para drenagem urbana, eu posso fazer para drenagem de um talude, como aquele que eu mostrei para vocês ali, eu posso fazer drenagem profunda, superficial, então não tenho problema com isso. E, além disso, você consegue verificar o dimensionamento dentro do Civil 3D através da ferramentinha que ele tem aqui, ó, Analyze Gravity Network. Ou seja, ele vai calcular para você, né, a sua rede de drenagem. Ele vai verificar para você, com base nas informações que você inserir, ele vai verificar para você ali. Tá? É lógico que aqui eu tenho que inserir os parâmetros, né, de cálculo, ou seja, equação de chuva, né, enfim, a região que ele está localizado, as vazões, né, padrão ali, para ele poder fazer o cálculo com base nesse projeto. Cada projeto tem suas particularidades, mas ele vai verificar para mim, por exemplo, ó, a vazão do tubo. Então, eu tenho aqui a vazão do tubo, eu tenho a velocidade, né, que está passando. Ele vai mostrar que se o tubo está ok ou não, tá vendo? A maioria, para esses critérios aqui, está normal, mas eu não selecionei nenhum critério de projeto na hora de calcular, tá? E além disso, ele vai ver para mim aqui, ele vai exportar para mim, né, um relatório de cálculo. Ou seja, eu posso escolher aqui para ele aonde ele vai exportar um relatório de cálculo e ele vai exportar para mim um Excel aonde eu vou conseguir visualizar todas as informações como se fosse um memorial de cálculo mesmo. Então, isso vai fazer com que eu consiga, né, embasar todo o meu projeto. Olha só como é rápido. Ó. Aqui ele traz para mim todas as informações, aquelas informações que a gente viu logo acima ali, ele mostra ali para gente, de memorial, de velocidade, de vazão, o trecho, o nome do PV, né, de onde que está indo, de onde que tá saindo, de onde que está voltando, a área drenada, né, por cada PV, a área total, coeficiente de runoff, ou seja, na verdade, a área, né, multiplicada pelo coeficiente de runoff, enfim, eu tenho a área total, o tempo de concentração, tá, de cada bacia, o tempo de concentração do sistema, tá? Então, tudo isso ele vai mostrar aqui para mim nesse memorial de cálculo, tá? A intensidade das chuvas, ó, em milímetros por hora, tá? Tem algumas vírgulazinhas aqui, ó, que a gente precisa trocar, tá vendo? Aqui tá 1000. Eu acho que tem que substituir ponto por vírgula, enfim. Tudo isso eu consigo exportar dentro do Civil 3D. Vazão conhecida, vazão total, diâmetro do tubo, a vazão a seção plena, velocidade a seção plena, velocidade de projeto, o tempo de percurso da água dentro do meu tubo, as cotas, né, a declividade, as cotas, a declividade, tudo isso ele vai inserir aqui para a gente e vai mostrar todos esses cálculos aqui para nós. Ó. Aqui embaixo tem mais algumas informações, né, como comprimento, velocidade de novo, eu tenho a altura da lâmina, eu tenho várias informações. Por exemplo, aqui eu tenho uma altura, eu tenho o percentual da lâmina d'água, todas as informações que eu preciso, né, todas as informações que eu preciso para o meu tubo, para saber se a minha rede de drenagem está ok ou não, o próprio Civil 3D já vai me fornecer. E aí, quando ele me fornece isso, né, todas essas informações, eu já jogo isso aqui no memorial descritivo, no memorial de cálculo, e o meu projeto está desenvolvido, certo? Agora, se eu fizer na mão, eu preciso criar, desenvolver, né, dimensionar tudo isso manualmente, né, o que vai me trazer muito problema aí, que vai me dar muito trabalho para fazer esse projeto. Então, veja bem, como é que eu faço, né? Como é que funciona o processo de desenvolvimento de um projeto de drenagem desse tipo aqui dentro do Civil 3D? Basicamente, né, nesse caso aqui, a gente recebeu, a gente fez todos os projetos. Então, a gente fez terraplenagem, pavimentação, drenagem, todos esses a gente já fez, tá? Todos esses a gente já fez. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu faço o meu projeto de drenagem em cima do meu projeto de terraplenagem. Por quê? Porque é onde, do meu projeto geométrico, na verdade, que é onde eu vou ter as cotas, né, do meu pavimento. A drenagem, ela não tem a ver ali com o pavimento, então eu vou precisar dessas cotas. Então eu preciso fazer o projeto geométrico antes de fazer o projeto de terraplenagem. Beleza. Aí qual que é a pegada? Se você vai fazer só o da drenagem, né, em cima de uma rua existente, como eu mostrei aqui para vocês, que é nesse caso aqui, essa rua ela já existe lá. A gente não fez terraplenagem nela. Quando você vai fazer um projeto de drenagem em cima de uma rua como essa, o que rola? Você pega a topografia, ou seja, então eu tenho aqui a minha topografia, certo?
Em cima dessa topografia, eu vou começar a modelar a minha rede, né? Eu vou começar a desenvolver o projeto da minha rede para que lá no final eu consiga extrair esses resultados. E dentro do Civil 3D a gente usa essa ferramentinha aqui, ó, Pipe Network, que é a ferramenta que vai fazer aqui o desenvolvimento de toda a minha rede. Então, eu vou traçar a minha rede, né? Vou modelando ela. Depois que eu modelo ela, eu insiro essas informações, que é de forma automática, como eu mostrei para vocês, e depois eu vou extrair os meus resultados, a minha tabelinha, com as cotas, com as coordenadas, as profundidades, que mais? A minha tabela de tubos, com as informações desses tubos, né? Montante, jusante, o comprimento, tá? E aí, depois eu finalizo o meu projeto inserindo os detalhes, né, de cada elemento. Então, tudo isso que a gente tem aqui, todas essas informações, elas são extraídas no Civil 3D, porém, elas precisam de uma ordem correta. Qual que é o maior erro da galera? Não estuda o Civil 3D antes, então, às vezes, vou deixar para depois, eu vou estudar depois, eu não vou ver isso agora, não vou aprender agora. Aí, o que rola? O cara pega uma demanda, surge para ele um projeto para ele fazer. E aí ele fala, nossa, agora eu preciso fazer um projeto de drenagem urbana no Civil 3D. Como é que eu faço? Aí a pessoa entra em desespero e começa a procurar como fazer um projeto de drenagem. Vai, começa a dar um Google aí. Ele vai encontrar um monte de informações, inclusive um monte de informação minha. Só que para você chegar lá, nesse nível, você precisa de seguir alguns outros passos, que não são muitos, antes. Só que são passos cruciais. Então, você precisa entender como é que você lida com essa superfície, como é que você lida com essas curvas de nível, como é que você joga a topografia aqui dentro de forma correta, para depois você seguir para a drenagem. Por quê? Porque às vezes as pessoas até conseguem carregar aqui dentro. Só que como não configurou o software de maneira correta, como não pegou as informações de maneira correta, né, para iniciar o projeto da maneira correta, chega em um determinado ponto, dá errado. As tabelas começam a sair em inglês, né? As informações aqui ficam tudo bugada. Por quê? Porque não seguiu um passo a passo que a gente precisa seguir antes mesmo de começar o projeto. Eu queria saber, né? Eu queria saber de vocês que estão assistindo aí. Vocês entenderam qual que é a grande importância de fazer o projeto no Civil 3D e não utilizar o AutoCAD para fazer esse tipo de projeto? Vocês conseguem enxergar o quanto a mais de dinheiro você vai ganhar fazendo projetos como esse daqui? Por que é lucrativo? Por que você não precisa fazer nada manualmente? Entenderam? Eu preciso que isso fique claro na cabeça de você que está assistindo aí do outro lado. Preciso que fique claro para que você entenda que se você ainda está fazendo um projeto no AutoCAD ou se você ainda não começou, cara, não quebra a cabeça mais com isso. Parte logo para o Civil 3D. Fica perdendo tempo, não. Porque isso vai te tomar muito tempo, né? E, cara, seu tempo é o ativo mais valioso que você tem. Então, às vezes, você está aí quebrando cabeça, tentando desenhando um projeto no AutoCAD, está perdendo um pouco de tempo aí que você poderia estar investindo em outra coisa, até mesmo com a sua família, né? Ou produzindo mais, fazendo mais e mais projetos. O cliente, pessoal, ele quer o seguinte: quando você é contratado para fazer um projeto, né, como esse aqui que eu mostrei para vocês, o cliente ele quer velocidade, ele quer precisão, ele quer qualidade no projeto, entende? Ele não quer saber qual ferramenta você está usando. Só você sabe que você está usando o Civil 3D, tá? O cliente ele não quer saber se você está usando o Civil, se você está usando o software lá do caralho. Ele não quer saber disso. Ele quer saber dos resultados. Quais resultados? A precisão, de entregar um negócio no outro dia, de entregar um negócio rápido. Só que para isso, cara, não tem como. Não tem como você fazer um tipo de projeto desse no AutoCAD. Com mais velocidade, com mais praticidade, com mais precisão.